ouviu mais. E aí os meninos estão todos aqui tentando consertar. Então, agora todos estão ouvindo, doutor André, desembargador Djalma, estamos prontos. Peço desculpa, presidente, a minha fala foi tão forte que tirou o sistema do ar. A energia, né? A energia. Quem está virtual, acho que conseguiu ouvir. Desembargador André? Quem estava no virtual? Eu ouvi a fala toda, que acho que só quem estava aí que não ouviu, quem está presencial. Pronto. Então, aqui, dando continuidade, né, continuando daqui, dar o bom dia ao doutor Francimauro, procurador de Justiça, os nobres advogados, os ouvintes, todo o corpo aqui de servidores que nos dão assistência e estão participando da sessão. Existindo o quórum, declaro aberto os trabalhos da 45ª sessão do dia 6 de dezembro de 2023, da Terceira Câmara de Direito Privado, e invoco, como sempre, a proteção de Deus aos nossos trabalhos. Ainda mais agora no mês de dezembro, né? Estamos no mês do aniversário de Jesus. Inicialmente, vamos aqui à ata. A ata da sessão anterior, todos aprovam? Sem restrição. Aprovo, senhor presidente. Então, declaro Concordo com a aprovação, excelência. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. A Lorena vai fazer a leitura dos adiados e retirados de pauta. De ordem da presidência da Câmara, passa agora a leitura dos processos adiados e retirados de pauta. Retirado de pauta, 36 da ordem, agravo de instrumento 062-0829, dígito 42.2022.8.06.0000. Agravante José Alberto Pinon Gonçalves, agravante Virgínia Maria Couto Garrido e agravado Asfalto Nordeste LTDA. Relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa. 37 da pauta, agravo de instrumento 063-4895, dígito 27.2022.8.06.0000. Agravante José Alberto Pinon Gonçalves, agravante Virgínia Maria Couto Garrido, agravado Asfalto Nordeste LTDA. 38, agravo interno cível 0, relatoria do desembargador André Luiz de Souza Costa. 38 também, agravo interno cível 062-8738, dígito 04.2023.8.06.0000/50.000, agravante M.B de C.S.L, agravante M.N.L.F.R.P.D de C.S.L e agravado M.N.L também do desembargador André Luiz de Souza Costa. Adiados. 21 da ordem, apelação cível 025-7070, dígito 48.2020.8.06.0001, apelante Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica LTDA, e apelada Mirla Maria Furtado Miranda, relatoria da desembargadora Jane Ruth. 22, apelação cível 0053-524, dígito 24.2020.8.06.0112, apelante C.A de F e apelada L.A.T, relatoria da desembargadora Jane. 23 da ordem, apelação cível 020-1709, dígito 62.2022.8.06.0167, apelante J.J da C, apelado M.P do E do C. Relatoria da desembargadora Jane. 24, apelação cível 0001-675, dígito 62.2018.8.06.0086, apelante G.S.A, apelado M.P do E.C. Relatoria da desembargadora Jane. Não, tem mais, doutora. Obrigada, Lorena. Não, tem mais ainda. Tem mais? Tem. Desculpa. Tá. Relatoria do desembargador Djalma Teixeira Benevides, 75 da ordem, apelação cível 015-1738, dígito 29.2019.8.06.0001. Apelante Apivida Assistência Médica LTDA e apelado Alexandre de Oliveira Silva. Também do desembargador Djalma, o 83,
Apelação cível 0203168, dígito 02.2022.8.06.0167. Apelante Banco RCI Brasil S.A. e apelada Geusimeia Noura da Silva. Obrigada, Lorena. Então, dando início aqui, dando continuidade, vamos passar para os processos 942, só tem um. Eu vou fazer aqui o resumo, vocês já receberam, mas vou fazer aqui o resumo, que é o processo, uma apelação 015-4954-32-2018. É da 17ª Vara Cível, apelante à Companhia Energética do Ceará, Enel, advogado Antônio Cleto Gomes, apelado DB Feijão Bar, ME, advogado Ricardo Ferreira Valente Filho. Relatoria, é a minha relatoria do meu gabinete, mas é na época da desembargadora Vilauba. Então, a desembargadora Vilauba, o voto dela foi o seguinte: apresentou posicionamento no sentido, abre aspas, sob tais fundamentos, data máxima vênia, reitero o meu anterior posicionamento, porque foi o seguinte: ela apresentou o voto, aí o desembargador Ricardo Patrocínio divergiu. Aí a desembargadora Vilauba pediu vista, né, e quando ela trouxe, ela reafirmou o voto dela. Reitero o meu anterior posicionamento no voto das folhas 245 e 250, no sentido de conhecer da apelação interposta pela Companhia Energética do Ceará para lhe negar o provimento, mantendo totum deciso combatido. E o desembargador Ricardo, na divergência, que agora é o gabinete do desembargador André, então, quer dizer, nem eu, nem o desembargador André votamos porque os nossos votos estão congelados. O mesmo manteve o voto divergente, apresentado às folhas 254 e 260, no seguinte sentido: ante todo o exposto, com redobradas vênias, divijo da eminente relatora, manifestando-me no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível da Companhia Energética do Ceará, para julgar improcedentes os pedidos autorais apresentados na origem e, via de consequência, inverteu os ônus sucumbenciais arbitrados na sentença, majorando os honorários advocatícios para 12%, de acordo com o parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Aí a desembargadora Lira Ramos, que hoje está o doutor Paulo Nogueira, também o voto congelado. Ela votou no sentido de acompanhar integralmente o voto da relatora, da desembargadora Vilauba. Então, falta votar somente o desembargador Lopes e o desembargador Djalma. Inclusive, eu mandei até entregar uma cópia no gabinete. O senhor recebeu, né, desembargador Djalma? Impresso os votos dos dois, que era para facilitar, porque 2 votos assim, longos. Aí eu passo a palavra ao desembargador Lopes. Bom dia, desembargadora Jane Ruth, presidente desta Câmara. Bom dia, desembargador André Costa. Bom dia, desembargador Djalma Benevides. Bom dia ao doutor desembargador Paulo de Tarso. Bom dia. Bom dia ao procurador Francimauro e à doutora Andréa Coelho e aos demais na forma virtual e todos aqui presentes. Nesse processo parece só me resta votar, né? Os demais já votaram, né? Certo. Desembargador, eu acompanho o voto da desembargadora Vilauba Fausto, Maria Vilauba Fausto Lopes, na sua integralidade. É como voto. Tá, obrigada, desembargador Lopes. Desembargador Djalma, Vossa Excelência está com a palavra, como vota. Obrigado, presidente. É muito difícil a gente votar contra um voto do desembargador Vilauba, pelo tirocínio das suas decisões. Então, eu previamente já me acostei ao voto da relatora, desembargadora Vilauba. É como voto. Então, a Câmara, por unanimidade, maioria, conheceu do recurso para negar-lhe provimento nos termos do voto da relatora, desembargadora Maria Vilauba Fausto Lopes. Pronto, era só esse aqui.
Maioria porque o desembargador Ricardo divergiu. Então, vamos agora aos processos com pedido de sustentação oral. Da Vilaba já foi. Cadê o da oral? Aqui. O primeiro processo, um pedido de sustentação oral, é o 41 da pauta do desembargador André. O doutor Paulo Sérgio Nunes Everdosa já está aqui presente. Doutora Bruna, que vai fazer a sustentação. É uma apelação 01-958-73-39-2013, da 22ª Vara Civil de Fortaleza, apelante, apelado, Compacta, Comércio e Participações Limitada, advogado Clóvis Ricardo Caldas de Silveira Mapurunga, apelante, apelado, Sim, Administração e Comércio de Imóveis Limitada, ME, advogada Natália Damasceno da Costa e Silva Everdosa. Relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. A senhora deseja que seja lido o relatório ou dispensa? Sim, excelência, desejo que seja lido. Seja lido? Tá. Desembargador André? Excelência, só uma coisa antes de começar. Além da advogada que está representando a segunda apelante, assina, é isso? Ela está representando a segunda apelante, ela está substituindo o doutor Paulo Sérgio Everdosa, é isso? Isso, nós Ele dois. está presente também. Pronto. Aí eu quero saber se o advogado da Compacta, Comércio e Participações está presente. Não. Pronto. Aí eu queria que a senhora indagasse, a advogada, se ela ainda tem interesse em fazer a sustentação oral, porque eu estou negando provimento ao recurso da Compacta e estou dando parcial provimento ao recurso da SIM, Administração e Comércio, qual eles defendem. A senhora viu, doutora? Parcial provimento. Ouvi, excelência. Quanto ao parcial improvimento, o senhor poderia dizer qual o sentido do encaminhamento, para eu saber se eu dispenso? Ela tem interesse em saber, desembargador André? Você está ouvindo bem? Estou ouvindo, excelência. Como foi parcial, qual seria a abrangência do parcial? Eu estou reformando a sentença, passando aos erros materiais apontados e fixar a incidência de correção monetária a partir de 2 de julho de 2013. Certo. Eu irei fazer, excelência. Ela tem interesse em continuar, desembargador André? Pronto, tudo bem, sem problemas. O senhor quer ler o relatório ou quer que a gente... Não, posso ler rapidinho. Tá. Trata-se de apelações cíveis interpostas por Compacta, Comércio e Participações e por Sim, Administração e Comércio de Imóveis Limitado, contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela segunda apelante, julgou procedente o pleito autoral a fim de condenar a primeira apelante ao pagamento de comissão por intermediação imobiliária à razão de 3% sobre o valor contratual, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação. Folhas 176, 181. Compacta, Comércio e Participações, em suas razões recursuais, alega a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, pois o prazo prescricional para a ação de cobrança é de 5 anos, artigo 206 do Código Civil, o qual teve seu início com a assinatura do contrato em 15 de 5 de 2007 e findou-se em 15 de 5 de 2012, ao passo que a ação epigrafada fora ajuizada somente em 2013. Ressalta que, a despeito da alegação autoral, existiu contrato verbal firmado entre as partes, no qual teria sido convencionado que o pagamento da comissão de corretagem se daria após a dação em pagamento das unidades imobiliárias futuras, mediante escrituração e registro destas, não havendo prova do aludido acordo nos autos. Afirma também que, no caso, houve sucumbência recíproca entre as partes, razão pela qual os honorários vocativos devem ser rateados entre elas. Postula o reconhecimento da prescrição,
a fim de que a ação seja julgada extinta, sem resolução do mérito, ou o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes. Folha 239 e 252. Sim, a administração em comércio de imóveis, em suas razões requisais, requer o esclarecimento de pontos da sentença que entende ter havido erro material e obscuridade, bem como a correção monetária tem início a partir da data do contrato, e os juros moratórios a partir da data do registro da dação em pagamento ou de sua notificação. Folhas 259, 281, recurso da SIM. Contra-razões da SIM foi apresentadas, folhas 286, 316, em relação ao recurso da Compacta, e contra-razões da Compacta em relação ao recurso da SIM, também foi apresentadas, folhas 321/326. Esse é o relatório, Excelência. Deixa eu voltar aqui. Obrigada, desembargador André. Então, Excelência está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos, fique à vontade. Obrigada. Bom dia a todos aqui presentes e virtualmente presentes. O esforço fático, doutor André, já... Posso, sim. Está melhor agora? Pronto, o resumo já foi apresentado no relatório pelo doutor André. Nas nossas contrarrazões apresentadas, fizemos um pedido, contrarrazões de apelação da Compacta. A Compacta alega a prescrição e a sucumbência recíproca. Como o doutor André já comentou, pelo improvimento, ocorre que nós fizemos um pedido mediante as eivadas afirmações verídicas e argumentações distorcidas da realidade dos fatos, que comprovam os atos atentatórios à dignidade da justiça. A ré em audiência, a Compacta, inovou sua tese de resistência, passando a alegar que o dever de pagar da comissão integral recairia apenas sobre a construtora à época, quando isso não é verdade, pelo regulamento trazido pelo CRES e pelo disposto em contrato, na cláusula 6.7, que diz ser responsabilidade dos permutantes as despesas concernentes à comissão de intermediação. Então, nós fizemos esse pedido também de condenação em litigância de má-fé da Compacta, pedindo a condenação dela a pagar multa nos termos do caput do artigo 81 do CPC, certo? Agora, pela apelação da SIM, nós pedimos os erros materiais que fossem corrigidos, que o doutor André comentou, mas iria repetir. Pedimos a correção de 2 erros materiais da sentença. O primeiro, quanto ao DAS-ACO, para a contagem do prazo prescricional, qual seja de 15 de maio de 2011 e não 15 de maio de 2009, conforme já consta na folha 178 da sentença. E o segundo é que o nome da parte ré dos autos, que não é época, mas sim Compacta. Pedimos, quanto aos juros moratórios, que fosse determinada a incidência deles a partir do registro da dação em pagamento, ocorrido em 2 de julho de 2013, qual foi atendido. E um outro ponto seria a determinação para que a comissão de intermediação seja devidamente corrigida a partir da transação da permuta, de 15 de maio de 2007. A omissão do julgado nesse termo foi em determinar o DAS-ACO da incidência da correção monetária. Nós rogamos pela aplicação do INPC a partir da data da assinatura do contrato de permuta, momento a partir do qual a unidade monetária passou a perder valor aquisitivo. Até porque o valor de mercado dos apartamentos prometidos em permuta, o proveito econômico da permutante ré, é incrementado, não apenas pela correção monetária, mas também por valorização imobiliária agregada em decorrência da privilegiada localização do empreendimento, pelo que a aplicação apenas da correção monetária ao valor histórico dos apartamentos prometidos em permuta acaba por beneficiar a ré, que terá seu proveito econômico acrescido de valorização imobiliária real, enquanto que a correção monetária da comissão pleiteada pelo autor, desde a data do contrato, visa tão somente preservar o poder de compra da moeda ao tempo do fechamento do negócio. Esse seria o ponto que eu trouxe na minha sustentação e, finalmente, rogamos pela procedência integral da apelação da SIM imobiliária. Obrigada, doutora.
Passo a palavra aqui, então, ao relator, desembargador André Luiz de Souza Costa. Obrigado, Excelência. Como eu já havia antecipado, mas antes de ler, eu quero novamente dar bom dia aos eminentes colegas desembargadores que estão na sessão, a senhora presidente da nossa Câmara, a desembargadora Jane Ruth, ao desembargador Tiago Benevides, ao desembargador Zé Lopes e ao nosso juiz convocado, Paulo Nogueira. Cumprimentar também o doutor André Coelho, representante da Defensoria Pública, o representante do Ministério Público Estadual, doutor Francis Mauro, e a todos que estão na assistência, os advogados e advogadas presentes. Excelência, eu já antecipei, antes do resultado de julgamento, eu vou ler só a emenda aqui, onde responde os questionamentos apresentados na sustentação oral, a qual parabenizo a advogada. Direito processual civil, apelações cíveis. Excelência, eu acho que tem alguns... Vê se tem algum som ligado, porque está dando um chiado de fundo quando eu falo. Aqui a gente não está ouvindo nenhum chiado, mas os meninos estão olhando aí. Tá, obrigado, Excelência. Tem? Direito processual... O Edson disse que ajeitou aqui. Tá, obrigado, Excelência. Direito processual civil, apelações cíveis, ação de cobrança, comissão de corretagem imobiliária, contrato verbal, comprovação, prescrição, inocorrência, erro material constante na sentença, saneamento, juros de mora, data da citação, correção monetária, data em que a verba cobrada seria devida ao autor, recurso da ré conhecido e não provido, no caso, a Compacta Comércio e Participações Limitada, recurso da autora, no caso, assim, a Administração Comércio de Imóveis Limitada, conhecido e parcialmente provido. A controvérsia recursal consiste, em síntese, em verificar se houve a configuração da prescrição do direito à ação de cobrança de comissão de corretagem imobiliária, bem como a existência de erro material e obscuridade na sentença. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo a intermediação do corretor levado as partes a celebrarem um contrato, tem-se por cumprida a obrigação de resultado assumida pelo corretor, sendo exigível, a partir de então, a comissão de corretagem, salvo disposição contratual em sentido contrário. No caso, restou comprovado que as partes firmaram acordo verbal no sentido de que o pagamento da comissão de corretagem ocorreria após concretizar a transmissão, por escritura pública de dação em pagamento, da propriedade das unidades autônomas constituídas no local do imóvel permutado, o que ocorreu somente em 2 de julho de 2013, quando então se iniciou o prazo quinquenal para cobrança do comissionamento, não havendo que se falar em ocorrência da prescrição. Aplicação dos artigos 125, 199, inciso 1 e 206, parágrafo 5º do Código Civil. Verificado o erro material na sentença quanto à data do início do prazo prescricional e ao nome da parte ré, vícios saneados. Quanto aos consectários legais, a jurisprudência orienta que os juros de mora são contados da citação, quando há a constituição em mora do devedor, artigo 405 do Código Civil e artigo 240 do Código de Processo Civil. E o termo inicial da correção monetária, a partir do momento em que a verba cobrada seria devida ao autor, no caso, a partir de 2 de julho de 2013. Por esses motivos, Excelência, recurso da ré conhecido e não provido, no caso da Compacta, recurso da autora conhecido e parcialmente provido, no caso da SIM. Sentença reformada para sanar os erros materiais apontados neste acordo e fixar a incidência de correção monetária a partir de 2 de julho de 2013. E eu entendi que não havia base para a condenação, na minha interpretação, em multa por litigância de má-fé. Excelência, esse é o resumo do voto que está lançado completo nos autos. Muito obrigado. Obrigada, desembargador André. Eu passo a palavra, então, já voltaram provisoriamente, mas diante da sustentação, passo a palavra ao desembargador José Lopes. Obrigado, senhor presidente. Acompanho o voto da relatoria, como já fiz provisoriamente, e assim como voto. Obrigado, desembargador José Lopes. Desembargador Djalma, Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu reafirmo o meu voto prévio, preliminar, e também acompanho o belo voto do desembargador André Costa.
Obrigada, desembargador Djalma. Então, a Câmara, o resultado é que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso da ré para negar-lhe provimento e dá parcial provimento da parte autora. Obrigada, doutora. Então, o próximo da pauta é o 5º, que é da minha relatoria, doutor Olavo Carioca, está aqui presente, representando a parte apelante, é a apelação 00500-23-95-2020, da 2ª Vara Civil da Comarca de Itapipoca. Apelante é o Banco Itaú S.A., Itaú Card S.A., advogado Wilson Salles Belchior. Apelado, Expedito Juvenal de Freitas, advogados Marcos e Yuri Souza Barbosa e Diógenes Azevedo Braga, relatoria Jane Ruth Mar de Queiroga. Vossa Excelência, dispense o relatório? Dispense, Excelência. Então, o senhor está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos, fique à vontade. Bom, primeiramente, gostaria de saudar aqui a Câmara, a pessoa da presidente e relatora, desembargadora Jane Ruth, os demais eminentes desembargadores aqui presentes, colegas advogados presentes, muito bom dia. Excelências, eu não vou me estender na minha sustentação, por ser já uma matéria amplamente discutida aqui nas câmaras, mas, em suma, trata-se de uma ação declaratória de inexistência de débito, onde a parte autora visa a declaração de inexistência do contrato, cumulando com dano moral, né? Ultrapassada essa parte introdutória, já adentrando no que tange a produção de provas, propriamente dita, o que é que a gente consegue vislumbrar com a acostada aos autos? A assinatura dos contratos, no referido instrumento contratual, semelhante à assinatura do documento apresentado pela própria parte, né? Nesse mesmo condão, a gente percebe que houve recebimento por parte autora por meio das TEDs. Então, houve a transferência eletrônica, inclusive, a própria parte autora leva aos autos essa transferência, e, levando em consideração todos esses elementos probatórios, mesmo assim, o juiz de piso entendeu por julgar procedente a demanda, declarando inexistente a contratação e condenando o meu constituinte na quantia de R$7.000 a título de dano moral. A nossa tese é basicamente no sentido de buscar a improcedência, né, da decisão arbitrada pelo juiz de piso, e não sendo o entendimento de Vossas Excelências que atenuem o quanto indenizatório arbitrado em primeira instância. Então, é assim que eu encerro a minha sustentação. Obrigada, doutor. Como o senhor falou, esse caso já é bastante aqui na Câmara, né, com relação a essa divergência da necessidade de uma perícia, né, com relação às assinaturas. Embora o senhor tenha pedido a nulidade da sentença, porque não ter por cessamento de defesa, por falta da instrução, eu fiz por outro argumento, por outro fundamento. Eu vou ler só aqui o resumo, eu vou ler só a ementa, aliás. Processual civil, apelação civil, empréstimo consignado, sentença de parcial procedência do pedido inicial, parte autora impugnou a autenticidade da assinatura, constante no contrato, juntado pelo banco réu, necessidade de prova pericial grafotécnica, tema repetitivo 10.1 do STJ, sentença anulada de ofício, mérito recursal prejudicado. No caso, o banco trouxe aos autos o contrato de folhas 68, 69, e mesmo número do impugnado pelo autor, ou seja, 634.00.299, no qual consta a suposta assinatura do apelado. Apresentou a comprovação do repasse do crédito para a conta do promovente, fato confirmado por este na exordial e demonstrado no seu extrato, e anexou a cópia da CNH no nome deste, expedida em 23 de 10 de 2011. Ocorre que, após a réplica, na qual o autor impugnou a autenticidade de sua assinatura, aposta no contrato, o doutor magistrado sentenciou, declarando inexistente o instrumento por concluir não ter sido por ele contratado, sem oportunizar à instituição financeira a comprovação da sua autenticidade. Sabe-se que a fé no documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante, nos termos do artigo 428, inciso 1 do CPC, estabelecendo o artigo 429, inciso 2, o mesmo código, que o ônus da prova incube
quando se tratar de impugnação da autenticidade, a parte que produziu o documento. Nesse sentido, seria o caso de aplicar o tema repetitivo 1061 no Colégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, na hipótese em que o consumidor autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade. E em apelação, a instituição financeira, dentre outros argumentos, questiona a falta de especialização em perícia grafotécnica do douto magistrado e ressalta a necessidade de análise técnica dos documentos juntados por profissional habilitado. No caso dos autos, o douto magistrado dispensou a tal prova ao confrontar as assinaturas, pois, diante da análise sobre a documentação, convenceu-se da falsidade daquela aposta no contrato. Entretanto, o entendimento que prevalece, mormente na Igreja Terceira Câmara de Direito Privado, no qual tem assento, é o de respeito absoluto à análise grafotécnica, sendo a medida adequada e a anulação da sentença COP. Assim, mostra-se necessária a retomada da instrução processual a fim de permitir o esgotamento da atividade probatória adequada ao caso em análise, razão pela qual o julgamento antecipado mostrou-se equivocado, sendo a anulação da decisão medida que se impõe. Assim como eu voto, submeto aqui os demais desembargadores, já houve voto provisório, mas teve a sustentação, passa a palavra aqui ao desembargador André Luiz de Souza Costa. Eminente presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência e ratifico o voto provisório. É como voto. Obrigado, desembargador André. A palavra do desembargador Lopes, José Lopes de Araújo Filho. Muito obrigado, senhora presidente. Processo de sua relatoria. Meus cumprimentos ao advogado Dr. Olavo Carioca, do advogado do Banco Itaú, né? Eu já também votei provisoriamente e acompanho o voto de Vossa Excelência e assim é como voto. Obrigado, desembargador Lopes. Então, a Câmara, por unanimidade, entendeu pela prejudicialidade do recurso, anulando a sentença. Obrigada, doutor. Obrigada. O próximo da pauta é o 79. Doutor Ítalo Liberato Barroso Mendes. E doutor, é o apelante, né? Doutor Felipe Lourenço Melo Silva. Felipe está aqui presente para fazer a sustentação, né? A apelação é o 017-5732-57-2017, da 36ª Vara Civil de Fortaleza. Apelante é Maria Inês Saboia, de Figueiredo Cavalcante. E o advogado Ademar Mendes Bezerra Júnior, Aline de Matos Mendes Bezerra, apelado Porto Seguro, Companhia de Seguros Gerais, advogado Bruno Novaes Bezerra Cavalcante e Camila de Almeida Bastos de Moraes Rego. Relatoria, desembargador Djalma Teixeira Benevides. O doutor dispensa a leitura do relatório? Pronto. Então, o senhor está com a palavra, tem um prazo de 15 minutos, fica à vontade, doutor. Meus cumprimentos à desembargadora presidente, desembargadora Jane, juiz convocado, doutor Paulo, desembargador relator, doutor Djalma, membro do Ministério Público, demais advogados aqui presentes, demais componentes da turma. Desembargador Djalma, Vossa Senhoria, na condição de Vossa Excelência, na condição de relator, confesso que é sempre um desafio, né, muito grande contra-argumentar os votos de Vossa Excelência. Obrigado. Mas farei em nome de minha cliente, né, em razão da necessidade de trazer a essa Câmara fatos relevantes que busco que seja melhor analisado, né. No outro desembargador Djalma, uma admiração muito grande por Vossa Excelência, né, desde da época de juiz de primeiro grau. Assim, como essa admiração estendo à desembargadora Jane, ao juiz, né, o doutor Paulo, que compõe essa turma, e não vale aqui, não vou revolver os fatos que fartamente expomos na apelação, mas, de qualquer forma, eu peço, né, com a cautela que é peculiar a esses julgadores, que analisem com calma, se for o caso,
analisem melhor a matéria para que seja dado o direito correto à minha cliente, né, dando a cada um que é seu, como tem feito essa Câmara em todos os julgados. Bem, Excelência, trata-se de um seguro residencial que foi contratado, né, pela minha cliente, parte autora, junto à seguradora. Esse seguro, né, evidentemente, que foi feito não no intuito de nunca usar, isso é usual entre nós, né? Ou seja, a gente contrata um seguro de vida, um seguro de carro, para nunca usar. A verdade é essa. E foi o que minha cliente fez, contratou um seguro residencial para que a sua casa, numa hipótese de incêndio e roubo, evidentemente que ninguém quer ser roubado, ninguém espera ser roubado, mas com a cobertura de roubo, né? Porque ela, além do bairro que ela mora, no bairro Dunas, evidentemente que possuía joias, né? Joias familiares, joias que têm esses valores, e joias, se a gente se permitem abrir esse parênteses, as joias elas têm um valor de mercado aos de fora, mas as que possuem, ela tem um valor sentimental, né? Um valor intangível, se eu puder falar desta maneira. Então, é uma situação em que, na realidade, o maior cuidado, a maior cautela dela, sim, em hipótese de incêndio, que é algo muito, muito possível acontecer, que tivesse resguardado pelo menos parte desse patrimônio. Restou evidenciado no processo que o prejuízo, em razão do roubo que ela sofreu, ultrapassou a quantia de R$600 mil, entre dinheiro, entre joias que foram levadas, né? E uma lamentável ocorrência, Excelência. Acontece que o limite de responsabilidade para esse caso era o valor de R$72 mil. E isso foi tão somente o valor que foi pleiteado junto à seguradora. E na pólice que foi feita, na proposta de seguro, que inclusive está juntada aos autos, não consta qualquer exclusão de risco ou qualquer objeto excludente de risco. Isso não consta lá. Que foi o que foi assinado, a proposta de seguro e depois recebida a pólice. Não constava qualquer exclusão em relação a itens. Acontece que, ocorrido o sinistro do roubo à sua residência, com todo esse prejuízo comunicado o sinistro à seguradora, a seguradora criou um critério de análise das indenizações para entender que, na realidade, as joias não estariam cobertas. E, por isso, houve a negativa até o limite de responsabilidade. E, por incrível que pareça, foram indenizados relógios de alto valor que não estão cobertos pela apólice, no entender da seguradora, mas que também foram tirados, a critério dela, de uma situação como se joias não fossem, apesar do alto valor dos relógios. O que eu chamo a atenção de Vossas Excelências é que a juíza de primeiro grau usou como fundamento a improcedência da ação o fato de que a segurada tinha ciência das cláusulas, das exclusões de risco, pelo simples fato de junta inicial ter sido juntado às condições da apólice, modal de segurado, o que só compôs a inicial. Ela não tem qualquer rubrica, qualquer declaração de conhecimento dela em relação ao manual de segurado. E eu repito, Excelência, ninguém recebe manual de segurado quando faz seguro. Principalmente na época, 2016. Então, assim, eu peço venha para indicar só um trecho da sentença, onde a juíza de primeiro grau reconhece o seguinte: da análise dos autos, temos que a requerente, de fato, teve seus bens subtraídos em episódio de roubo mediante uso de arma de fogo em sua residência, lhe assistindo razão o argumento de que a requerida deveria assumir o risco e arcar com as despesas dos bens subtraídos, em razão desta não haver realizado vistoria prévia dos bens que guarneciam a residência, de modo que seria abusiva a exigência de apresentação de notas fiscais. O que buscamos é realmente a nulidade dessa cláusula restritiva, né, de direito, em razão da violação do dever de informação, algo que é evidenciado, né, em todos os autos, inclusive vários julgados desse tribunal reconheceram por abusividade dessa cláusula, por necessidade do dever de informação da seguradora assegurada, e eu chamo novamente a atenção de Vossas Excelências, né, desembargador Djalma, o fato de que, quando se contrata um seguro, o que se busca, na realidade, é a tranquilidade quando o sinistro ocorre, né? Principalmente diante dessa situação,
um assalto ocorrido à mão armada, né? A minha cliente, na condição de viúva, né, a condição de pessoa já acima de 60 anos, teve um abalo enorme em relação a isso. A subtração dos bens, acredito que tenha sido menor parte financeiro e prejuízo, considerando todo o abalo emocional das circunstâncias, né? Então, eu peço vem aqui para indicar até que a conduta da seguradora age em total desatenção ao venire contra facto próprio, né? Que é de conhecimento de vossas excelências, que inclusive utilizados em outros julgados. Então, excelências, eu peço, desembargador relator, que a matéria seja melhor analisada, né, para que, novamente, a justiça seja feita por vossas excelências e a sentença seja reformada para julgar procedente a demanda em sua totalidade, por ser medida da mais lídima justiça. É o que peço. Obrigada, doutor. Parabéns pela sua sustentação. Eu passo, então, a palavra ao relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. Obrigado, presidente. Eu queria parabenizar ao jovem e brilhante advogado, doutor Felipe Lourenço Melo Silva, pela sua defesa em plenário, e agradecer as palavras elogiosas também dirigidas a esse velho vaqueiro desembargador, com muita honra. E eu dizer, doutor Felipe, que esse é o tipo de processo que a gente julga com pena, porque a gente quer conceder, mas não pode, né? Então, ouvi atentamente as suas explanações, mas eu não vejo como mudar o conteúdo do meu voto já estabelecido, porque, infelizmente, o que se busca como complementação está vedado taxativamente no contrato. Então, é aquela situação que a gente tem vontade, mas não tem poder. Então, eu vou ler aqui a letra do meu voto. Apelação civil, ação de indenização de danos morais e materiais, seguro residencial, roubo de joias, cláusula de não cobertura, redigida de forma clara, existência de ilegalidade, danos morais, recurso improvido e a sentença mantida. Cinge-se a controvérsia recursável em torno de contrato de seguro de imóvel residencial celebrado entre as partes. Após o referido imóvel ter invadido e bens que estavam no interior da residência roubados, a seguradora indenizou a apelada em R$11 mil, e não no valor do teto contratual, ou seja, de R$72 mil. O contrato de seguro apresentado pela apelante é claro, quanto à cláusula de não cobertura para roubo de joias. Nesse sentido, a seguradora agiu em conformidade com as disposições contratuais. Os transtornos com as recusas de pagamento da indenização quanto ao limite máximo contratual não geram dano moral. Recurso improvido, sentença mantida. Assim como voto, minha digníssima presidente, e submeto o meu voto à apreciação dos meus pares. Obrigado, desembargador Djalma. Passo a palavra, então, ao doutor Paulo Nogueira. Senhora presidente, renovar meu bom dia a Vossa Excelência, também aos desembargadores André Costa, desembargador Lopes, desembargador Djalma, ao procurador de Justiça, doutor Francis Mauro, defensora pública, doutora Andréa Coelho, a Lorena, senhores advogados presentes, Força de Segurança. Bom, analisando a sentença de primeiro grau, 26ª Vara Civil, a colega foi bem clara pela questão da improcedência da ação, por conta de cláusula que não acoberta, né, relações em relação ao seguro, né, em relação a dinheiro, joias, metais preciosos, armas de fogo e bens de terceiro e funcionários. Então, o contrato é claro em relação a a cláusula de não cobertura. Então, por conta disso, eu ratifico o meu voto provisório e acompanho o voto do eminente desembargador relator. Com meu voto. Obrigado, doutor Paulo. Também, como
próprio relator mencionou no início, que é lamentável, né? Lamentável todo esse episódio, tanto pelo que a parte sofreu e tanto por não se ver depois sem poder receber nem sequer o seguro a qual ela havia contratado. Mas, diante das razões tão bem fundamentadas pelo relator, né, eu também o acompanho e ratifico o voto dado provisoriamente. Vou ler, então, aqui o resultado, que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Obrigada, doutor. O próximo da pauta é o 84, doutor Gabriel Moura Baraúna. Já está aqui presente. Está certa a pronúncia? Brauna? Braúna. Então, é doutor Gabriel Moura Baraúna. É como Graúna com B de bola. É porque tem Baraúna, então não é escrito assim, não, né? Não tem o A. Porque você... Olha, você está fazendo eu errar. É Braúna. Isso. Se não tivesse o A, eu tinha dito correto. Braúna. É apelação 054 29 18 97 2012, da 27ª Vara Civil. Apelante, apelado, Banco do Brasil S.A., advogado Wilson Salles Belchior, apelante, apelado Maria Cleide da Rocha Paula. Advogado Henrique Andrade Girão. Relator, desembargador Djalma Teixeira Benevides. O senhor dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. 84. Presidente, pela ordem. Oba, desembargador. Se não houver advogado inscrito pela outra parte, eu queria comunicar ao nobre advogado que está inscrito para fazer a defesa, e a gente está dando... o recurso está sendo conhecido, improvido para o réu e parcialmente provido para a autora. Está certo? Mas ele é o réu, não? Peço desculpas, excelência. O senhor pode só repetir? A nossa decisão está conhecendo do recurso e está dando parcial provimento para a autora. Certo. Aí saber se há interesse ainda na defesa oral. Né? Excelência, dispensa, então, nesse caso. Agradeço. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Então, Vossa Excelência está com a palavra, desembargador Djalma. Obrigado, presidente. Eu vou ler então aqui a ementa. Duas apelações cíveis. Ação de perdas e danos com pedido de antecipação de tutela. Fianças nulas. Majoração de danos morais para R$ 30 mil. Responsabilidade objetiva do Banco do Brasil. Teoria do risco do empreendimento. Litigância de má-fé. Correção monetária. Incide desde a data do arbitramento do dano moral. Recurso conhecido, improvido para o réu, parcialmente provido para a autora. Tratam-se de duas apelações simples propostas por Banco do Brasil e Maria Cleide da Rocha Paula, em face da sentença de folhas 806 e 119, proferida pelo juiz da 27ª Vara Civil de Fortaleza, e nos autos da ação de perda de danos com pedido de antecipação de tutela, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando nulas as fianças prestadas nos contratos de número. Daí tem os números, né? 1, 2, 3, 4, 5, são os 3 contratos. Os números estão aí no voto. Bem como condenando o banco apelante ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 20 mil de multa por litigância de má-fé. E resignado com a decisão, o banco apelante apresentou recurso defendendo a inexistência de dano moral requerido pela autora e deferido na sentença de primeiro grau, requerendo subsidiariamente a diminuição do valor da condenação. Ao final, pugnou pela reforma da sentença do juízo a qual a parte autora e resignada requereu a reforma da decisão acerca do montante indenizatório e concedeu o valor de R$ 20 mil a título de danos morais, pugnando pela majoração para o valor de R$ 100 mil, incidindo-se juros a partir do evento danoso, a fim de adequá-la à atual jurisdição brasileira. A instituição bancária detém responsabilidade objetiva
quanto à reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência na prestação do serviço ou da prestação do serviço, bastando para sua caracterização a ocorrência do ato delituoso e, por consequente, dano e do consequente dano ao cliente. E para se desonerar da responsabilidade, é ônus do fornecedor do serviço produzir prova da ausência de direito de serviço ou da culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Incisos 1 e 2, em Romanos, do parágrafo 3º do artigo 14 do CDC. Assim, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se exponha a exercer alguma atividade no campo de fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. Desta feita, é evidente que houve demora na apresentação dos contratos inclinados para a realização de perícias grafotécnicas, os quais, por óbvio, deveriam estar sob a guarda da instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida acerca da condenação por litigância de má-fé. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$30.000, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e para atender, sobretudo, ao disposto no artigo 944 do Código Civil, que se refere à extensão do dano, sem gerar enriquecimento. A súmula 362 do STJ afirma que a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. Portanto, a sentença atacada deve ser mantida nesse ponto. Recurso conhecido e improvido para a parte ré, recurso conhecido e parcialmente provido para a autora. É como voto, presidente, submeto aos meus pares. Obrigada, desembargador Djalma. Passa a palavra ao doutor Paulo Nogueira. Muito obrigado, senhora presidente. Eu ratifico o voto provisório, acompanhando o eminente desembargador relator. Obrigada, doutor Paulo. Eu também ratifico o voto provisório, já antecipado, acompanhando a relatoria. Então, eu passo a leitura aqui do resultado. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe... Não, esse não. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento para a parte ré e conheceu do recurso para dar parcial provimento da parte autora. Obrigada, doutor. Bom dia. O próximo é o 27, doutor Pedro Henrique Muti de Santana. Está presente, doutor Pedro Henrique, ou virtualmente? Está virtual, doutor Pedro? A Lorena disse que o senhor está virtual. Olá, bom dia. Me ouviu bem? Ah, está presente. Bom dia. Vou fazer o anúncio aqui do processo. É a apelação 020-2857-15/2022, da primeira vara civil da comarca de Itapipoca. Apelante é o Sebastião Henrique dos Santos Barbosa, advogado Anderson Barroso de Farias, apelado Banco Itaú, consignado SA, advogado NAG Soledad Bittencourt de Araújo. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. O senhor dispensa a leitura do relatório? Perfeitamente, excelência. Ele está representando quem, o apelado? É o banco. O banco. Certo. Doutor, aqui a gente está aplicando, se o senhor tem interesse de fazer a sustentação, a gente está aplicando o tema 1061, que era para ter sido aplicado. Perdão, excelência, eu não ouvi, desculpe. Eu estou indagando se o senhor tem realmente ainda interesse em fazer a sustentação, que a gente está aplicando o tema 1061 do STJ, no sentido de que a perícia grafotécnica deveria ter sido feita. Perfeitamente, excelência. Então, dispenso a sustentação. Dispenso, nesse caso. Dispensa? Tá, Sim. então eu vou fazer só a leitura aqui da ementa, tá? Tá, tudo bem. Obrigada. Cível e processual civil, apelação cível, contratação bancária, sentença de improcedência do pedido inicial, parte autora que impugnou a autenticidade da impressão digital e da assinatura constante no contrato, juntado pelo banco réu, requerimento de prova pericial,
cesseamento de defesa e violação ao devido processo legal. Tema repetitivo, 1061, do CSTJ, recurso conhecido e provido, sentença anulada. Eu passo, então, aqui, indago aos eminentes desembargadores, se ratifica o voto provisório, desembargador Lopes. Seria 27. Ah, sim. De novo, a cadeira aqui, desembargador André. Eu olho para o desembargador Lopes, eu já penso que é o desembargador Lopes, desculpe. Desembargador André, Vossa Excelência primeiro, pela ordem de atividade. Tranquilo, presidente. Eu já votei provisoriamente, li o voto de Vossa Excelência e eu acompanho integralmente o voto de Vossa Relatoria. É como voto. Obrigado, desembargador André. Aí, desembargador Lopes. Obrigado, senhora presidente. Cumprimento o advogado da sustentação oral, doutor Pedro Henrique, e acompanho o voto da relatoria e assim como voto. Obrigado, desembargador Lopes. Então, lendo aqui o resultado, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para dar-lhe provimento. Não. Para dar provimento, anulando a sentença, nos termos do voto da relatora. Obrigada, doutor Pedro. Obrigado, Excelência. Fazendo só uma observação, na verdade, eu queria só saudar, né, essa colega da Câmara Recursal, a pessoa dos eminentes julgadores, o representante do Ministério Público, da Defensoria Pública, fazendo uma menção honrosa ao doutor Djalma, né, pela receptividade, efusividade na sua chegada, né, com certeza melhorou o dia de todos, né, se não o meu, com certeza, viu? Até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Pedro. Então, o próximo não tem... Encerrou. Tá, os demais foram dispensaram. Pronto. Então, encerramos os processos com pedido de sustentação oral. Vamos para os processos de vista. Qual é o primeiro? É o meu? O 92 da pauta, que é da relatoria do desembargador Djalma, que é o agravo de instrumentos 063-03-92-26-2023, da terceira vara cível. Esse aqui que eu não vou apresentar, né? Esse aqui, desembargador Djalma, é o que eu falei com Vossa Excelência, que eu apresento na próxima sessão, 92. E o 93 é a apelação 0381-712-45-2010, da quinta vara cível, apelante a GEAP, alguém falou? Apelante a GEAP, Autogestão em Saúde, advogado Gabriel Albanese de Diniz de Araújo, Eduardo da Silva Cavalcante, Uiara Rodrigues Santana, e apelado Renata Beco Pedrosa, advogado José Augusto Medeira Barros Neto. Relatoria de Djalma Teixeira Benevides. O relator, ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer do recurso de apelação para, no mérito, negar-lhe provimento, o requerimento o recurso é da GEAP, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau, em todos os seus termos. E aqui, desembargador Djalma, eu trouxe o voto vista, disponibilizei, não sei se foi possível. Todos já tinham votado aqui? O desembargador Jaime já havia votado, acompanhando Vossa Excelência. Eu pedi vista e eu estou concordando com Vossa Excelência com outros fundamentos, né? Eu vou dispensar aqui a leitura, porque já foi disponibilizada a Vossa Excelência, né? O desembargador Jaime já havia votado e vai ser liberado nos autos e vai ser de conhecimento de todos. Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Então, o resultado é que a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Então, o próximo é o 94. Não. Não vai ser apresentado hoje, 94. Então, o próximo é
95 vai ser apresentado. 95 é a apelação 0053 625 53 2021 da primeira vara civil da comarca de Crato. Apelante, Apivida Assistência Médica Limitada, advogados Igor Macedo Facó, Isaac Costa Lázaro Filho. Apelado, Mateus Ferreira de Souza, representado por sua genitora, Lucélia Ferreira da Silva, de Souza. Advogados, José Marcelo Bezerra Chagas Souza e Joyce Cândida Marinheiro Cavalcante Santos. Relatoria, desembargador José Lopes de Araújo Filho. O relator havia dito que, ante o exposto, em harmonia com os incertos jurisprudenciais supracitado, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo a sentença vergastada com todos os seus termos, por não merecer reproche algum. Fecha aspas. E o desembargador Djalma acompanhou o relator. O desembargador Jaime, na época, pediu vista, agora, Vossa Excelência, e o doutor Paulo vai apresentar a vista dele. Pois não, senhora presidente, analisei a apelação e trata-se de serviço não oferecido pelo plano de saúde, o reembolso integral das despesas realizadas com profissionais não cadastrados devidas, mantendo a sentença acompanhando o voto do eminente desembargador Lopes. Ok, obrigado, doutor Paulo. Então, só faltava Vossa Excelência, né? Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. O próximo é o 96. Quem trouxe? 96 é uma apelação 020, 032, 32, 69, 2015. 31ª Vara Civil de Fortaleza, apelante Ana Carla da Silva Pereira e Aleph Cauã Firmino dos Santos, advogados Francisco Edival Lucena de Oliveira e Igor Cabral de Oliveira. Apelado, Mafre Seguros Gerais S.A., advogados Davi Sombra Peixoto, relatoria desembargador José Lopes de Araújo Filho. No voto do relator, abre aspas, foi o seguinte, a parte dispositiva. Por essas considerações, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, desprovido o apelo, majoro de 10% para 15%, a verba honorária arbitrada na origem, com fundamento no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. O desembargador Djalma acompanhou o relator e o desembargador Jaime pediu vista. Vossa Excelência está com a palavra. Pois não, senhora presidente, também cuida-se de seguro, acidente automobilístico. O segurado encontrava-se alcoolizado, gerando um agravamento do risco, né? E foi demonstrado esse agravamento do risco, deve indenizar a seguradora não reconhecido. Então, a sentença deve ser mantida nos exatos termos do relator, do voto do relator, do desembargador Lopes. Obrigada, doutor Paulo. Então, a Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento. Pronto, esses eram os processos com vista, também encerrados. Pronto, vamos agora aos processos da pauta, que falta algum voto. Mas está votado, não está, não? Tá. Vamos só os que estão faltando voto. É aqui o 17, é? O 17, a apelação 026 3388 47 2020 da 28ª Vara Civil, apelante à Expédia do Brasil, Agência de Viagens e Turismo Limitada, advogado Fábio Rivelli, apelada Raquel Silva Meireles, advogados Antônio Ambrósio Carneiro Neto e Pedro Luiz de Carneiro de Abrantes. Relatoria Jane Ruth Mato Queiroga, desembargador André já votou, falta desembargador Lopes.
Muito obrigado, senhora presidente. Este processo, há uma decisão já análoga do desembargador Bezerra, em que ele fixou os danos morais em R$10 mil. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir vista desse processo. Vista concedida, desembargador Lopes. O próximo é o 33. Só são esses dois? 33, o que é que tem aí? Apelação 000-5236-23-2019, da Vara Única da Comarca de Cedro. Apelante apelado é a Edna Reis da Silva. Advogado José Nilton Ferreira de Bedeiros Filho. Advogado Lázaro Victor de Souza. Apelante apelado, Atim S.A. Advogado Carlos Fernando Siqueira Castro. Relatoria Jane Ruth Maia de Queiroga. Falta o voto, Vossa Excelência, desembargador Lopes. Desembargador André já votou. Deixa eu ver. Neste processo, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Lopes. A Câmara, por unanimidade, conheceu do recurso para negar-lhe provimento para a autora e dar parcial provimento à parte ré. Pronto, esses eram os processos da pauta, que faltavam votos. Não, falta voto. Eu anuncio que todos os processos que foram submetidos ao sistema do voto provisório, previamente, sejam os inclusos em pauta, bem como os extra-pauta, se tornam definitivos os julgamentos nos termos dos respectivos votos dos relatores. E aqui já encerramos cedo, né? 10h17, antes de declarar encerrada, eu indago aos senhores que se faculta a palavra, se alguém queira fazer algum registro. Presidente Jane Ruth. Oba, desembargador Djalma. Só fazer aqui um registro que todos já têm conhecimento, mas destacar aqui a aposentadoria da desembargadora Vilauba. A desembargadora Vilauba tem uma larga folha de serviços prestados ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, uma figura muito querida, muito estimada, muito apreciada por toda a sua conduta, pelos seus trabalhos à frente de várias varas e várias comarcas. E eu tive um processo que eu fui relator, e eu conversando com o meu assessor, e esse processo, inicialmente, houve um belíssimo voto da desembargadora Vilauba. E esse voto depois foi contestado por dois outros desembargadores, não vou dizer o nome, que também não interessa, e depois houve uma decisão do STJ, anulou, e esse processo caiu no meu colo, como diz o ditado popular. E o meu assessor disse, doutor, o processo é um tanto complicado. O que se faz nesse processo? Não, esse processo não tem nenhuma complicação. Esse processo tem um voto de uma desembargadora acima de qualquer discussão, que é a desembargadora Vilauba. Então, você só tem que seguir o voto da desembargadora Vilauba, porque o voto dela é perfeito, porque o voto dela é jurídico, porque o voto dela é cuidadoso, porque o voto dela é minucioso, porque o voto dela fez uma coisa que a gente se propõe quando ingressa nessa profissão, distribuir justiça. Então, ela distribuiu justiça. E eu queria aproveitar, na sessão eu não falei, mas eu queria que ficasse registrado aqui as minhas palavras em homenagem à desembargadora Vilauba, que hoje ganha o direito, né, de encerrar a carreira com saúde, estando bem, e que agora poderá aproveitar a vida de outras formas, né? Eu sei que ela não vai nunca se afastar do direito, por tudo que ela construiu, por tudo que ela fez. A gente percebe que ela nunca vai se afastar do direito e nem deve. Para o bem do direito, ela não deve se afastar do direito nunca.
mas que ela agora tenha, né, que tenha o direito de ter mais folga, por assim dizer. Então, desembargadora Vilauba, as homenagens, meu reconhecimento, né, e o meu desejo de vida longa, saúde e paz. Obrigado, presidente, obrigado aos meus pares. Desembargador Djalma, parabenizo Vossa Excelência por ter feito essa lembrança muito importante, né? Nós nos despedimos assim na última sessão do Pleno, falando sobre cada um teve a oportunidade de falar dos seus sentimentos, da sua gratidão e de homenagear o trabalho da desembargadora Vilauba, né? Durante esses longos anos da magistratura, e realmente me passou despercebido aqui hoje. E parabenizo Vossa Excelência por isso, ratifico todas as suas palavras, né, de homenagem, ela realmente é merecedora, e eu achei muito bacana como o Mário Parente, né, ele destacou, porque a gente fica com saudade, com dó, lamenta, até o presidente, quando iniciou, ele não deixou transparecer como ele lamentava o fato de ter chegado à aposentadoria dela, e o Mário falou assim, mas é uma vitória, né, você chegar ao ponto de chegada, né, ela chegou durante essa longa jornada, com saúde, firme, né? Então, realmente, é de dar os parabéns por toda a trajetória, né? A magnífica trajetória dela, e por ter, eu penso sempre assim, no exemplo da desembargadora Vilauba, como ela associou bem a vida de mãe, cuidar dos filhos sozinha, né? Ela ficou viúva e tudo, e associando com a vida de magistrada, né? Então, brilhantemente, ela conduziu as duas missões dela. E a avó também. Pois é, então o Paulo está lembrando aqui da condução também dos netos, né? E que realmente é digna de muitas homenagens e fica sempre no nosso coração, né? E que dera a gente chegar também assim, né? Chegar a nossa vez, a linha de chegada, e chegar com saúde e com a carreira, né, invejável. E eu assumi também aqui o gabinete dela, né? Na terceira Câmara eu tive a honra de assumir o gabinete da desembargadora Vilauba. Então, muito bacana a sua lembrança. Eu passo a palavra aos demais, quem queira se pronunciar. Então, se todos concordam com os registros. Eu me acosto às manifestações pronunciadas do desembargador Paulo e de Vossa Excelência, e lembrando que ela disse que estaria se despedindo do Pleno, porque foi o último que ela fez participou, melhor dizendo, na semana passada. E que ela definitivamente se afasta no dia 18. E eu já fiz meus cumprimentos a ela naquela oportunidade, e lembro agora que ela sempre se portou com muita lucidez, com muito vontade mesmo de servir à justiça. Que ela seja feliz neste novo ciclo da vida dela. Muito obrigado. Obrigada, desembargador Lopes. Então, declaro aqui encerrada a sessão de hoje. Acredito que ninguém queira mais falar. Excelência. Opa, desculpa, doutora Andréa, quer falar? Pois não. Sim, não, eu queria ratificar também as congratulações à desembargadora Vilauba. Tive a oportunidade de trabalhar também com ela quando estava na Defensoria Geral, na área da infância e da criança e da adolescente, que ela sempre foi muito dedicada também a essa área, e ela trabalhava com muito amor. E aí eu fico realmente agora festejando essa aposentadoria, porque é uma mulher que está com muita saúde, está muito disposta, e tem mais aqui agora curtir a vida, né? Um pouco mais sem tantas obrigações laborais. Mas aí eu gostaria também de corroborar com as demais manifestações. Obrigada, doutora Senhora presidente, só fazer um registro bem rapidinho. A doutora Andréa falando, que é defensora pública, e a desembargadora Vilauba, ela está deixando o judiciário por conta da idade, mas ela, por conta de ser saudável, ela vai continuar a fazer uma atividade mais bonita ainda,
que é ajudar as pessoas necessitadas, as pessoas de rua, né, com a alimentação. Então, ela tem um projeto muito interessante, né? Então, como a doutora André falou, né, festejar, e ela está deixando o judiciário, mas está abraçando uma outra missão bem, né, bem mais cristã, e bem mais interessante também, né, que é cuidar dessas pessoas necessitadas. Obrigado, Excelência. Então, gente, declaro aqui encerrada a sessão de hoje. Desejo a todos um restante de dia maravilhoso, com saúde, paz e um final de semana também no mesmo sentido. Todos tenham um ótimo trabalho, Bom que a gente dia. consiga atingir as metas daqui para o final do mês. As metas. Final do mês é no Não, meio do mês. no meio do mês, né? Dia 13 tem um almoço no café, né, dos magistrados. Dia 13 vai ser o encerramento do Natal e o almoço. Agora é só festa, né? Agora... Desembargadora